Estamos no programa Médicos em 3D, um espaço para fazer um debate, tirar as dúvidas e te dar algumas dicas. Nosso tema de hoje vai ser a privação estrogênica, um tema super importante. Para falar aqui comigo está Paulo Batistuta. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, doutor, um prazer. Então, nosso tema é um tema do dia a dia, né? Do cotidiano. A gente tem uma situação que é fisiológica, né? Da privação estrogênica, que é a menopausa. Exato. Né? Cada vez mais mulheres jovens, ativas, cada vez essa mulher tem chegado no nosso consultório entrando na menopausa, não é isso, Paulo? É verdade. E a expectativa de vida das mulheres brasileiras hoje é de 82 anos. E vem aumentando ano após ano, com os cuidados aí de prevenção, boa nutrição. As mulheres têm vivido mais. E chega uma hora que para de menstruar. Isso é da vida, isso é esperado. Só que com essa parada da menstruação vem algumas particularidades que merecem um cuidado especial. É verdade. Paulo, isso acontece em torno dos 50 anos, não é isso? Pois é. Vamos localizar, né, bastante a menopausa. Aí. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam aos 48, porque eu entrei em menopausa precoce. E não é o caso, né? Não. É o que a gente espera mesmo, não é isso? Exatamente. Mas por volta de 47, 48 anos, algumas vão para 54, 52, varia. Mas a gente considera que antes dos 40 realmente é cedo. Mas 47, 48 anos é esperado. Mesmo que tenha sintomas desagradáveis, é o esperado. E aí essa mulher está no auge da carreira, não é isso? Verdade. Constituindo família, às vezes o primeiro casamento, né? Está na metade da vida, E aí ela se depara com essa situação e uma série de consequências, não é isso, Paulo? Assim, a gente tem consequências cardíacas, né? Aumenta o risco cardiovascular, consequências ósseas, emocionais, em relação ao sono, piora o sono, a mulher fica mais ansiosa, mas tem uma coisa que é muito sua, da sua área, né? Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, a propósito, esse mês de março que passou, a Sociedade Brasileira de Ginecologia, ela trouxe um posicionamento a respeito da síndrome geniturinária, que é a falta de hormônio, a privação de hormônios na parte genital da mulher. Causa impacto, né? Então, algumas mulheres vão ter perda de urina involuntária, incontinência urinária. Outras vão ter o ressecamento, isso é para quase todas. Diminui a lubrificação habitual e a lubrificação da excitação sexual, da hora da relação sexual. Isso também causa transtorno, porque a mulher é muito jovem ainda, né? Também nós temos infecções vaginais de repetição, e aquilo se repete, aquilo incomoda, e muitas vezes tudo isso é falta, tem como pano de fundo essa falta de estrogênio, que é a marca do climatério. Paulo, você colocou uma série de problemas, né? E importantes para uma mulher ativa. Sim. Mas a gente tem solução? Me fala. Pois é. Nós tínhamos poucas, né, há um tempo atrás, não é isso? É verdade. Quando eu formei, nós podíamos apenas fazer a reposição hormonal via oral. Mas aquelas mulheres que têm contraindicação da reposição hormonal ficavam a ver navios. Né? Também nós sabemos que o uso do hormônio pela via oral ou pela via transdérmica, ele não atende todos os casos dessa síndrome geniturinária. Né? Então hoje nós temos hormônios que nós podemos usar localmente, nós temos hidratantes e nós temos o laser. Temos também a fisioterapia, que faz uma boa contribuição. Então, aumentou o nosso arsenal. Antes eu me sentia bastante incomodado quando chegava uma mulher com uma perda urinária leve, uma incontinência urinária leve. O que oferecer para essa mulher? Não tinha ainda fisioterapia nova. Hoje nós podemos fazer a fisioterapia, os hormônios locais. Mulheres que têm contraindicação de hormônio, como por exemplo, as mulheres sobreviventes aí do câncer de mama. Eu posso fazer o laser. Então, tem algumas ferramentas muito boas. Fala um pouquinho mais de laser, Paulo. É um assunto muito novo, né? A gente ouve muito falar de cirurgia, né? Uma coisa que as pessoas lançavam mão, mas isso que você falou, é uma fase mais tardia, não é isso, a cirurgia? Mas o laser a gente pode começar em qualquer fase, não é isso? Cirurgia para corrigir incontinência urinária. É isso. De um modo geral, o que o laser vai fazer é fortalecer os tecidos. Então, imagina aí, o laser dermatológico já é bem conhecido há muito tempo, né? Umas 3 décadas pelo menos. Então, as mulheres, principalmente, gostam de fazer laser para a pele ficar pele de pêssego, tirar o pé de galinha, o código de barras. Então, ele ajuda o tecido a ficar mais jovem, rejuvenescido. E esse efeito sobre a pele acontece porque o laser estimula, uma vez que ele é aplicado sobre a pele, sobre o tecido, ele estimula
que haja uma produção de novas fibras de colágeno, novas fibras elásticas e que aumente também a quantidade de vasos sanguíneos que nutrem aquela região. Mais ou menos o que acontece na face, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. O tecido vai ficar rejuvenescido. É um rejuvenescimento. Esse tecido ele fica bem alimentado. Então é incrível, porque se a pessoa tem marcas de expressão leves, você consegue tirar. Hoje o dermatologista usa o laser associado com preenchedores, com bioestimulantes, que eles associam. A gente também começa a fazer esse tipo de abordagem na parte genital. Então, assim, para essa síndrome geniturinária, nós usamos basicamente o laser. Os bioestimuladores ainda não, mas eu vejo... Futuro. Não, nós não usamos tanto, mas nós já temos, por exemplo, quando tem uma diminuição do volume dos grandes lábios, nós fazemos bioestimuladores ali, podemos fazer também. Mas eles não visam propriamente suprir essa falta de estrogênio. O que vai resolver o problema da falta de lubrificação, da falta de elasticidade, é o laser. É o laser genital. Então ele é aplicado dentro da vagina. Ele é aplicado na face, ele é aplicado na superfície. Mas na vagina, ele é aplicado dentro da vagina. Toda vagina vai receber o tratamento de laser. E esse tecido todo, como um todo, vai ficar rejuvenescido. Sim, então a gente usaria o laser. Quais seriam as indicações? Poderia ser para incontinência urinária também? Sim, porque ele fortalece o tecido e a perda urinária por causa de um enfraquecimento. Sim. Sendo fortalecido, ele consegue resolver muitos casos. Sim, para lubrificação também. A lubrificação, porque aumenta a quantidade de vasos sanguíneos, então vai lubrificar melhor. Então, uma grande parte dessas nossas queixas estariam atendidas, né, da mulher menopausada. Outra coisa que é importante é a resistência do tecido, que é um tecido que tem uma tendência a ficar mais fino. A mucosa vaginal tem cerca de 40 a 60 camadas na mulher que tem estrogênio, que menstrua. 40 a 60. No climatério passa a ter 10, 20. Com o laser vai ter novamente 40. Vai ficar um tecido mais forte, ele aguenta mais impacto. Então, no local que vai ter mais tensão na hora de uma relação sexual, por exemplo, o tecido está frágil, não consegue. Fortalece o tecido com estrogênio, com hormônio ou com laser, permite uma boa atividade. E você vê futuro, você vê uma boa opção de misturar as terapias, Paulo? O que você pensa disso? Por exemplo, estrogênio oral ou transdérmico e mais o laser? Não, isso aí já acontece. Isso é uma tendência, isso para mim não tem volta. E até acrescenta isso que você coloca, os bioestimuladores, por exemplo, porque hoje é comum, você vai... quer cuidar da estética facial, então você vai fazer um Ultraformer, que é ele atende estruturas mais profundas, um laser que pega estruturas mais superficiais e ainda dá uma injeção de substância que estimula colágeno, não é isso? Tratamento combinado, os preenchedores ainda. Sim. Tudo isso está caminhando para a parte genital. Já está acontecendo. A gente já utiliza essas ferramentas. Então a gente vai juntar armas, né? É isso aí. Para o nosso exército, porque realmente não é um problema de saúde fácil de tratar, não é isso? Pois é, a mulher no climatério ela tem uma grande mudança, que ela não pode mais ter filhos. Sim. Muitas mulheres acham que elas não podem ter mais nada. Sim. Né? Quando acaba a maternidade, acaba também a vida dela de mulher. Mas hoje as mulheres estão no auge, como você começou a sua fala, as mulheres estão no auge da profissão, às vezes estão no segundo relacionamento. Sim. E eu acho que o climatério ele representa apenas uma interrupção da capacidade reprodutiva. Ponto. O resto tem que continuar. Pujante. E as mulheres numa idade mais avançada? Você até citou, a gente estava conversando, né? Sobre uma senhorinha de 80 anos, não é isso? 74. 74, que veio com essa queixa. Ainda assim, há espaço para esse tratamento? Olha, quanto mais precocemente... Vou voltar à analogia da dermatologia, porque a gente já conhece bem isso. As mulheres, principalmente, conhecem muito bem isso da dermato. Não espere sua pele ficar com muitas marcas, a pele degenerar, ficar com muita ruga, para começar uma abordagem. Quando começar alguma mudança genital, é a boa hora de fazer. Né? Então, uma senhora que começa a fazer com 74 anos, talvez não seja o melhor momento. Ela terá ganho. Mesmo assim, ela ganha. Ela terá ganho. Mas o ideal é que ela começasse um pouco antes. Né? Então, se ela faz o climatério com 50 anos e já começa, estou notando um ressecamento, pode começar a fazer a reposição. A reposição pode começar a fazer o laser, não tem problema, vai ser ótimo. Agora, o efeito de uma aplicação de laser vai se estender de 1 a 3 anos. Então, tem um prazo longo. Né? Daqui 3 anos, 1 ano,
começou a ficar ressecado, começou a aparecer infecção, começou a ter perda urinária, vai lá e faz mais um pouco. É uma ideia recente, né, Paulo, dentro da endocrinologia, que você já comece um acompanhamento, talvez até um início de um hormônio antes da menopausa. Antes né? da decadência final. Exatamente. Né? Já começa uma progesterona, alguma coisa paralela. Então o laser também tem essa indicação. A mulher vai perceber. Então assim, precisa fazer exame de sangue? Olha, pro laser, a mulher sente na prática. Fazia uma atividade física e não perdia xixi, agora começa a perder um xixizinho. Ou então perdia um pouquinho, agora perde mais. Ou então, na hora da relação sexual, demora muito a ficar lubrificada. Ou nem fica. Aí, na relação sexual, precisa usar lubrificante uma vez, precisa usar 2 vezes. Quer dizer, tem possibilidade de ficar livre disso, de retornar a uma função. Agora também, o laser não é panaceia, não resolve tudo. Às vezes nós temos questões sexuais que vão demandar um sexólogo, talvez uma questão emocional, né? Um psicólogo, uma pessoa da área psíquica, né? Para atuar, porque você precisa ter a máquina localmente fortalecida, mas não é só ela, né? Tem a questão biológica, mas tem a questão emocional, claro. né? Paulo, outra questão é relacionada a alterações adquiridas, que a gente estava até conversando, né? Por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama, tem contraindicação, não é isso? Para reposição hormonal. Eu falei para você que eu recebi até uma aula, né, recente, falando sobre isso, que as outras questões a gente dá conta, né? Então a gente consegue proteger o coração dessa mulher, a gente consegue fortalecer o osso, mas existem questões que a gente não consegue, né? Verdade. Que faz muita falta o hormônio. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, então o exemplo clássico aqui é da mulher que teve câncer de mama. Né? É uma mulher que tem uma proibição, não só essa mulher que teve câncer de mama, uma mulher também que teve trombose, algum tipo de trombose, e agora depois da Covid isso está mais frequente, né? Então as pessoas que não podem usar hormônio farão o quê na época do climatério? Exatamente. Então, como você disse, a partir dos ossos nós conseguimos usar substâncias que não são compatíveis com a doença. São neutras para a mama, né? São neutras para a mama. Nós temos várias abordagens, mas para a parte genital especificamente é difícil, é um desafio. Então, para essas pacientes hoje, já existe um entendimento na oncologia, os oncologistas começam a falar disso, sobre o laser. O laser passa a ser uma ferramenta muito boa para as mulheres. Então, você mencionou uma conhecida de 42 anos. É uma menina. É uma conhecida que teve câncer de mama e teve que retirar os 2 ovários aos 42 anos. Exatamente. E agora? Exatamente, é uma menina. Então, essa mulher, a minha sugestão para os ouvintes aqui, já que câncer de mama é uma condição bastante comum, né? A mulher que para de menstruar, começa a fazer o laser logo. Não espera começar a sentir sintomas, não começa. Maravilha, né? Agora, recentemente, eu recebi uma moça de 49 anos, ela é muito exuberante, faz muita atividade física, assim, é fitness, ela é toda, sempre fez assim os cuidados de saúde e se viu com câncer de mama em novembro. Ela já operou, ela já fez quimioterapia, parou de menstruar. E aí, então, ela percebe uma mudança genital. Você vê, é rápido. Ela fez isso, a operação, em dezembro. Ela já fez as quimioterapias, agora está aguardando para fazer a radioterapia. Ela não precisou tirar mama, mas ela, pela quimioterapia, ela não vai menstruar mais. E essa é uma diferença marcante entre a menopausa fisiológica, né? Exato. Porque é rápido. É igual um golpe de machado. Sim. Né? É diferente no processo fisiológico, demora 2 anos, talvez mais. Tem até uma adaptação. E a mulher vai adaptando. Mas nesse caso, então, ela teve a quimioterapia. A partir da quimioterapia, os medicamentos da quimioterapia matam células do ovário, que produziriam hormônio. Então, por isso que para... Uma castração mesmo, né? É uma castração química. Uhum. E aí, então, ela precisa desse apoio, sabe? Então, procure logo. Não fica com medo, isso não é uma aventura. Hoje, já temos, você vê, a publicação de março desse ano, da Sociedade Brasileira de Ginecologia, o Comitê Especializado em Climatério, ele faz a recomendação do laser para essas mulheres após câncer de mama. Excelente ferramenta, né? Muito boa. Veio agregar muito, né, Paulo? Muito boa, Paulo, todo mundo que vem aqui a gente pede para deixar uma dica, né? Aí eu vou pedir para você deixar uma dica para essa mulher ou para esse parente dessa mulher que está te ouvindo agora. A dica que eu dou tem que preocupar com esses cuidados do corpo, tem que preocupar
com tudo isso, mas é fundamental a gente ter um objetivo de vida claro, a gente buscar um futuro produtivo. E com a menopausa, a vida não acaba, ela está começando. E agora a mulher está cheia de experiência, a maturidade tem essa virtude. Então, é uma vida que começa, é uma vida que começa. Paulo, muito obrigada. Falou para mim lá no meu coração, né? Estou aí incluída nesse grupo de mulheres ativas, né? Que bom. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Prazer, tá bom? doutora. Obrigado, eu. Esse foi o Médicos em 3D, dicas, dúvidas e debates. Este e outros conteúdos você vê aqui e no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.